Arro, amigão síndico, energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Esse programa é feito para você que é síndico, para você que é síndico, você é do conselho fiscal, você que é ser humano. Seja bem-vindo aqui, porque hoje você vai aprender muita coisa bacana. Mas, por favor, cria vergonha na sua cara. Começa a praticar o que a gente anda falando aqui, que eu tenho certeza que você vai ter noites mais tranquilas no seu condomínio. É mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Estamos aqui toda segunda-feira, às 19h20, nessa rede maravilhosa. Você que tá no YouTube, pô, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. BSB Engenharia, tem que falar rápido, senão ele vai entrar aqui. Combate Extintores. O pessoal da DS Condominial também. E vamos para mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Eu quero mandar um abraço, pessoal, para todos os síndicos que estiveram ontem lá no condomínio Beethoven. Foi maravilhoso ver aqueles síndicos ali concorrendo, todo mundo qualificado, elevando esse nível do mercado condominial. É muito bacana e a gente vê que vale a pena investir, vale a pena levar esse conteúdo de informação para você, para poder elevar o nível do universo condominial na questão de conhecimento e praticar esse conhecimento também. Mas estamos recebendo aqui ela, a minha amiga, a doutora que não para, 24 horas, doutora Priscila. E aí, doutora, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Na correria por aqui, né? Mês de março é um mês extremamente atípico, onde tem várias assembleias, então a rotina de trabalho ela fica bem puxada essa época do ano, né? Atípico é nossas perguntas. Você já viu que hoje tem muita coisa atípica, né? Eita! As pessoas e condomínios são muito criativas, né? A gente sempre se surpreende, né, Thiago? Eu fico olhando e falo, cara, aonde o pessoal arranja essas coisas, né? É treta, né? E ele que é o mar, tá de azul, infinito, a onda que quebra ali, o meu amigo doutor, engenheiro, referência de engenharia condominial, Diógenes! E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, né? Vai passar a noite, né? Boa noite. O bom dia, não sei, né? Agora vai assistir, né? Você vai assistir no outro horário, no YouTube também, então, bom tudo pra você. Pois é, meu amigo, é isso aí. A gente Gostei do bom tudo pra você. Bom tudo pra você, isso aí. Quanto mais e abençoado, melhor. Cara, tá igual as assembleias, os órgãos públicos também começam a trabalhar depois do carnaval. E aí começa a Defesa Civil, e o DF Legal, e aquele projeto, e o bombeiro, ó. E a gente trabalhando muito, uma máquina atendendo emergência uma atrás da outra. Isso é ruim, né, Jorge? Tem emergência que a gente está atendendo hoje, que já saiu no DFTV e vai sair no Jornal Nacional. Anota aí que eu tô te falando. Mas, Jorge, pelo um ponto é ruim, porque é sinal que as pessoas não estão fazendo as preventivas, né? É aquele negócio, né? A prática das próprias razões. Então, a gente vê isso para o síndico administrando, tentando ofender o outro porque ele tem o poder. A gente vê isso da construtora que se negando às obrigações básicas. A gente vê isso de você que contrata serviços de engenharia sem respaldo técnico, né? Eu estou com um problema aí agora. Problema não, um trabalho que é a solução do problema de perícias sobre muros confinantes, limítrofes ali, onde uma pessoa não toma o próprio zelo. Eu acho engraçado que na perícia a pessoa pergunta assim: o proprietário da obra do lote confinante tomou os procedimentos técnicos de engenharia corretos para edificar a obra? Só que ele também não tomou, entendeu? E o problema é na casa dele. Quer jogar sempre pro outro, né? Aí ele cobra o maior rigor de todos para o vizinho. Só que ele esquece que eles estão em pé de igualdade, por exemplo. Eles estão em condomínio irregular. O vizinho fez uma casa que ele ampliou, tinha um barraquinho de guardar coisas ali, aí ele malandramente fez um barraco. Subiu o telhado, fez aquela cinta bacana. O pedreiro falou para ele: ó, senhor fulano, o senhor devia colocar uma viga aqui, um pilar. Ele: quanto que é? Tanto? Ele: não, assim tá bom, ficou assim muitos anos. Né? Aí edificou a casa e ele perguntou para o vizinho tem a RT da obra e projeto? Eu falei: tem, tá aqui. Aí na perícia, assim, perguntou para ele se tinha. Eu falei: não tem, mas meu irmão foi construído há 28 anos. Tá mais perigoso, né? Entendeu? Aí ele pergunta assim, deliberadamente: o vizinho tem alvará de construção? O condomínio dos dois é irregular, meu amigo.
Você puxa esse holofote pro vizinho, colou. você tá no mesmo barco com ele. Você não tá entendendo? A regra é a mesma. É só o muro que faz ativismo. Mas aí ele tá imputando a responsabilidade do outro pra tirar o holofote dele. Mas assim... É o Brasil, os complicado, malandragens. né? É complicado isso aí. Mas é isso, cara, aqui a gente descomplica tudo. Porque que é inteligência condominial. Lembrando para mandar sua pergunta pro nosso inteligênciacondominial@gmail.com. Vamos começar com a minha amiga Samantha. Nome diferente, né? Samantha. Beleza. Ó, vamos lá. Então, a pergunta é: Código Civil sobrepõe a convenção? E aí ela relata o seguinte: o Código Civil sobrepõe a convenção e o regulamento interno do condomínio? Minha dúvida é em relação a uma votação que o Código Civil alega necessitar de 2/3 e na minha convenção alega ter necessidade unânime. E aí, doutora? Quem que manda? Para alterar a convenção? Não, ela falou que uma votação, o Código Civil fala 2/3 e na convenção fala unânime. Aí depende, a gente tem que ver qual é o advogado, o negócio depende. Mas depende. Sai de cima do muro, doutora. Não tem como, Thiago. Até a engenharia vai falar que depende nessa daí. Não tem jeito. Depende, não tem ela jeito. Ela não definiu o que é. Ela não definiu o escopo, ela não porque o que acontecia? Antigamente tinha-se algumas restrições, e aí eu tô imaginando o que seja, porque pelas informações a gente não sabe. Imaginando que, por exemplo, seja para fazer a alteração de destinação do prédio. Antigamente, até 2022, era necessário código de unanimidade para a gente poder alterar a destinação. Veio a regulamentação atual e mudou isso para o quórum de 2/3. Aí eu tenho que verificar se a convenção dela é antes ou posterior a isso para verificar se o Código Civil se aplica. Por quê? Porque, por exemplo, o Código Civil ele prevê que o síndico ele pode ser pessoa física ou jurídica. Não fala isso? Ou morador ou não, né? Morador ou não, pessoa física ou jurídica, enfim, ele deixa aberta a condição de síndico. E a gente sabe que tem algumas convenções posteriores ao Código Civil que dizem que para ser síndico tem que ser morador. E aí? Exatamente. Pois é, mas que vocês complicam. É que ela não falou o que é. Ela falou. Tem outro erro aí. Gente, olha não é, gente, vamos lá, pera aqui. Vamos, corta pra mim, Mari, aqui, ó. Corta aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. É simples, gente. Respira, calma. Ela só falou o seguinte, ela só falou o seguinte. Aqui ela tá falando simples. O que vale? A convenção ou o Código Civil? Depende do objeto. Porque se for uma limitação do uso de propriedade, vai preponderar o direito de propriedade, desde que esse não abale o direito condominial. Então, tudo é uma balança. Depende do tipo de coisa que ela está querendo aquela análise. Tem hora que o Código Civil vai preponderar e tem hora que o objeto do Código Civil ele vai ser limitado pela convenção. E não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas a convenção ela pode limitar o alcance daquela norma. E não é porque ela limita que ela é ilegal. Por isso que depende. Entende? Você entendeu o que depende? Então é o seguinte, Samantha, para você fazer essa pergunta pra gente, faltou só uma mais clara. Repete a pergunta, Samantha, pra gente dar mais informação. Qual o objeto? Que foi aprovado na Assembleia. Aí a gente vai poder dizer para você se depende de interpretação ou se é confinado a só ao gente, tá por isso que não tem como nós depende, tem que ter uma assessoria jurídica. Porque a doutora falou uma coisa importante, de acordo com o objeto, vale uma coisa ou outra, né? Por exemplo, eu tive várias situações em condomínios que a gente usou leis complementares. Porque eles falar sobre fumo, cigarro, essas coisas todas. Então existe uma lei complementar que você pode utilizar. Por exemplo, teve situação, eu achei bom um dia, né? Cheguei na administradora, a mina, a Assembleia é soberana. Eu falei, nem sempre. Aí ela ficou zangada, foi pesquisar. Cheguei no outro dia, você estava certo. Eu falei para você, me escuta, né? Porque também tem essas questões, né, doutora? Quer um exemplo grande? Aquela história que algumas convenções foram feitas, limitando a questão dos animais nos apartamentos. Isso teve, uns 4, 5 anos atrás, isso foi um boom na ocasião, verdade. Porque todo mundo falou, não, porque a convenção limita, começou-se a judicializar muito, porque estava havendo ali uma relativação do direito de propriedade das pessoas, e aí foram para o judiciário. E aí a gente começou a ter um futebol. Cada hora uma decisão diferente, era uma caixinha de surpresa. Até que veio o STJ e falou, olha, gente, não pode.
Você pode fazer complementações, exigir a higiene da unidade, exigir a urbanidade, exigir o sossego, mas você não pode dizer que aquele tipo de imóvel não pode ter um animal. Doutora, uma pergunta que não quer calar. Pode ter golfinho no apartamento? Né, um golfinho. Não tem restrição, não. Você tem que ter condições. Eu não sei como é que ele vai conseguir colocar um golfinho dentro do apartamento. Eu acho que coitado do golfinho. Um leão que ruja. Mas, por exemplo, tem animais exóticos que dá problema. Cobra, aracnídeos, aquelas iguanas. Fobias, né? Por quê? Porque eles podem sair. Aí tem que ter uma advertência do condomínio, norma de utilização daquele animal para aquele tipo de espaço, porque isso pode gerar um problema se ele Outra fugir. coisa que é importante, pessoal, tem alguns aplicativos que tem essa opção da vacinação dos animais. Também é algo importante dos síndicos controlarem isso, né? Por exemplo, as convenções, né, que eu tenho a oportunidade de fazer a revisão, eu sempre sugestiono aquela massa condominial que coloque a questão da apresentação do atestado de saúde do animal, questão da manutenção da higiene nos padrões mínimos. Por quê? Porque, eventualmente, se aquela unidade começar a dar problema, o gestor ele tem as alavancas legais para ele começar a cutucar e limitar a utilização daquele espaço por parte do condomínio. Outra coisa importante que eu lembro agora, eu tive problema esses dias. Gente, por isso que é importante você que está nos assistindo, identifique o seu animal. Porque eu estava tendo um problema que apareceu cocô aqui e tal. Começou aquela coisa, fulano de tal porque tem cachorro, fulano, começou aquela apontar aquele dedos, né? Burburinho. E a gente foi ver nas câmeras, como é um portão que é aberto, o animal vinha da rua. Então, infelizmente, ou felizmente, não era ninguém do condomínio, né? Exato. Então, assim, por isso que é importante. O cara é chatão, pessoal, é pra sua própria, vamos dizer assim, sua própria segurança, né? É chato o cara que não cuida, chato é você que não cuida. Você dá trabalho pra caramba, é só cuidar do seu e pronto. Você quer ter um bichinho, cuida do bichinho e pronto. Senão, compra uma planta. Mas a planta também dá problema. Lembra do cara lá do... Tu tem que cuidar, né, doutor? Tudo cara, tem que cuidar. Eu tive uma experiência uma vez no apartamento aqui de preservação. Você tá falando de planta, agora eu lembrei. Isso é importante agora, ó. Gente, pelo amor de Deus, você tem planta? Eu sei, você vai lá, bota lá na área, lá, com o maior carinho. Aí você pega ali, vai regrar. Joga a aguinha na planta. A água vai cair aonde? Na varanda de baixo, cara. Que tá ali embaixo. Mas eu tive um problema desse. Eu tive um problema sério com isso. Cara, eu tive uma selva no apartamento na Asa Sul. Uma selva. Legal, hein? Legal, hein? Apartamento de 209 metros, vazado. Podia ter uma onça lá. Pelo IBRAM, porque é a arquitetura do pessoal das origens lá do plano piloto. É um dos primeiros prédios de Brasília. Comunidade super assim, sóbria, né? E no canto um camarada que ele é professor universitário ainda. E o apartamento dele planta de um lado e do outro, na frente, na porta, no hall de circulação, que é mapa de fuga, 4, 5 plantinhas, umas 10 sandálias e o resto planta no apartamento inteiro. A varanda tava dando raízes na laje da varanda, com as plantas tomando conta. Aí tá vendo, Thiago? Planta. Mas assim, não é a planta. É você que não tem noção. Bom senso, bom alvitre. Resolve tantos problemas, deixa você tão em paz. Mas uma coisa importante, e o tal de calopsita sumida dos prédios, dos condomínios grandes? Alguém viu a calopsita, né? Caiu uma calopsita aqui na minha varanda, é de alguém. Eu já vi várias vezes isso nesse condomínio. E outra coisa importante, né, doutora? E aí você também na posição de síndica, né? Eu acho que o síndico não pode deixar passar, porque senão vai acumulando. Se lá na frente tivesse cortado, porque só é difícil lidar, porque tem vários anos. Como é que você vai lidar com isso? Não, o cara pode falar que é algo que já foi de jurisprudência, né? Aí, às vezes, você herda. Às vezes, você chega naquele condomínio e você foi eleito síndico. Aí você vai lá, primeiro dia de vistoria. Primeira coisa que eu oriento. Virou síndico, primeiro dia de mandato, sobe até o telhado. Tá errado. E desce não tudo tirando isso, foto. Não faz isso. Você vai comprar um incensário. Primeira coisa. Já viu incensário? Você vai lá. Eu estou falando sério. Já viu que você vai lá na igreja com o padre fica fazendo você mais é pra defumar, pra tirar as energias negativas. Você compra um incensário, primeira coisa, compra do seu bolso, não compra do condomínio. Senão vai dar pode é seu, não é pode. seu. Aí você compra um negócio e coloca e fica lá. Você vai passando nas áreas comuns. Vai limpar o condomínio todo. Primeira coisa. Agora pra continuar. Aí depois que você incessou aí, conforme a orientação do Thiago, você vai lá de cima
até o subsolo. Se o seu prédio tiver subsolo, você vai tirar foto de exatamente tudo que você está recebendo. Tudo que você está recebendo. Por quê? Para você poder fazer um panorama de gestão. Antes e depois, né? Não, e você vai no prédio todo, sabe por quê? Porque as pessoas não veem determinado. Eu moro no quarto andar, eu não vou no sexto andar olhar como é que tá o andar do meu vizinho. Eu não vou no segundo, eu não vou na lavanderia porque eu tenho máquina em casa. Eu não vou na área de lazer porque eu prefiro ir pro clube. Eu não ando até o final da garagem porque a minha vaga é ali no começo. Então, independentemente, tire foto de tudo. Até para você atestar como é que estão as manutenções, rachaduras, essas inconsistências Conheça seu condomínio, Cristão. Aí você chega lá no condomínio, aí você vai tirar a foto da fachada, você olha aquela fachada maravilhosa. É bandeira de time... Planta. É planta, é sapato, é o gatinho que tá tomando sol. É o ar-condicionado colocado. É o biquíni ostensivo, né? Toalha de político. Toalha de político. Essa aí a gente nem comenta. E o biquíni ostensivo? Ainda tem essa, né? Não faça da sua varanda um varal, gente. Mandaram um documento lá pra mim no Instagram. Os chineses vendendo tudo, né? O pessoal pensa da China quer vender, gente. Eles vão empurrar tudo pra você. Tá? Lá é diferente. Aqui não. É assim, é alteração de fachada. Se você pegar aquela gradezinha que faz o cercadinho ali da sua varanda e passar um pano branco por dentro dela ali e amarrar no cantinho para ficar ali como se fosse um berço, sabe? É alteração de fachada. Você está colocando um acessório que altera a configuração visual da fachada. Porque a fachada é aquela unidade que você vê. Então tem que ser uma coisa limpa, uma coisa, entendeu? Outra coisa importante. O único que não é proibido. Não faz topless na sacada, né? Tu já viu? Topless na sacada? Você me complica, mas acontece. É raro, mas acontece muito. E os peladão. Tem os peladão também, viu, Você tá lá no prédio fazendo a inspeção predial, tirando a foto, o síndico já comunicou. A gente comunica 4 dias antes, aí comunica com 4 dias antes, com 2 dias antes, e no dia solta outro comunicado. No e-mail e no WhatsApp do condomínio. O condomínio está contratando você para perícia. Tem prazo para cumprir, né, doutora? Prazo que a justiça não estende. E você está totalmente desconectado do seu condomínio, tomando aquele sol gostoso na varanda. Está lá o perito, ó, tirando foto. Você está estragando a paisagem. Me ajuda, participa do seu patrimônio. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o desligado. E aquele intencional? Intencional. Tem um condomínio do nada ele dá aquela passada, que a varanda é integrada junto com a sala. Não entendi intencional. Vamos lá. Vou prestar atenção nisso. A doutora tem uns casos estranhos. Vamos lá. Aí. Deixa eu corrigir, desculpa. É naturalista. Aí vamos lá. Esse prédio, a parte de baixo da varanda é toda de vidro e é fechado tudo de vidro. E é integrado junto com a sala, tiraram aquela divisória. Então o cidadão vai lá, abre todas as cortinas, liga todas as luzes e fica indo lá para a varanda, fica na varanda olhando, sendo que tudo é um vidro verde, não tem película nem nada, fica o vidro, e ele ao natural. Exato. A estátua romana direito de propriedade. Não é bem assim não, Tiago. Meu Deus do céu. Não é, não. Tem o direito de vizinhança também. Então, vamos seguir nosso programa. Você quer programa de uma ou não? Eu quero programa de condomínio, inteligência condominial aqui na rede SPTV, segunda-feira, 19 às 20 horas. E você tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Nos ajuda aí, bota qual o seu nome, seu estado. Fique à vontade, você faz parte desse programa. E vamos seguir com o nosso plantão, tira dúvida aqui. O próximo é pro nosso doutor Azulzinho aqui, ó. Doutor Azulzinho, hein? Primeira Jorge, não. Camisa, hein? O segundo é do Cláudio. Será que é o doutor Cláudio, que não pôde vir hoje, mandou a pergunta dele? Vamos lá, ó. O tema é: laudo de SPDA é obrigatório? Aí ele pergunta. Com toda certeza. Inspira, ó. Ele fala assim, ó: laudo de PSDA é obrigatório? De quem é a responsabilidade? Construtora ou condomínio? A seguradora pode não cobrir um dano em caso de descarga elétrica, caso o condomínio não tenha o laudo de SPDA? Todas as alternativas estão corretas. Essa foi boa. Meu querido, a resposta é sim para tudo isso aí. Primeiro, o SPDA é um sistema que capta as descargas dos raios, né, atmosféricos, e ela descarrega isso sem ter problema no seu prédio, no solo, que seria o lugar natural da descarga atmosférica. Mas como você tem várias peças metálicas estruturando o seu prédio, criou-se um sistema, né, de captação desse raio que protege o seu prédio para levar essas descargas no solo. Ele é obrigatório
consta no seu projeto de combate a incêndio, não é possível tirar o habites do seu prédio sem ter essa aprovação, e o bombeiro também não emite o AVCB sem isso estar validado. Inclusive é uma obrigação que tem que ser mantida anualmente validada, porque existe desgaste natural dos elementos. Então, toda a temporada de chuva você pode ter recebido um raio e não viu que houve a ruptura ali da cordoalha ou de qualquer parte do sistema, o derretimento do captor, que é a parte final ali do SPDA. Então, qualquer pequena descarga pode gerar esse desgaste. Depende muito de como é recebido, do jeito que está funcionando o sistema. Então, é obrigatório anual, tá? Para cada estado vai ter o seu corpo de bombeiro com o seu decreto específico. Aqui em Brasília, decreto de 2002, o vigente é de 2002 ainda. E ele deve estar com a validação do corpo de bombeiro. Tem o teste de condutividade elétrica, que é a medição que o engenheiro eletricista faz do captor até a base das gaiolas no piso, para saber quanto de descarga elétrica passa ali para o solo. Então ele faz o teste, provando que o sistema está apto, né? O detalhe é que todas as peças metálicas do seu telhado, as tampas de reservatório, ar-condicionado, antena de TV, tudo tem que estar conectado. Então ele faz o perímetro em cima do prédio e todas as tampas, todas as peças metálicas acima precisam estar conectadas. Ok? Então é obrigatório sim, a construtora tem que entregar pronto, funcionando, com o laudo inclusive, e você tem que pegar o projeto de combate a incêndio original, que é obrigatório, artigo 1 dos decretos, ter projeto de combate a incêndio aprovado em cópia original à disposição do Corpo de Bombeiros 24 horas, igual a sua portaria no seu prédio. Se não tiver isso aí, você já entra numa multa e uma notificação de exigência para cumprir o prazo. Se você não fizer, o bombeiro pode interditar o seu prédio pela falta do documento. Esse é fera, @engenharia condominial, segue lá, tem muita coisa bacana, amigo Diógenes. Condominial Engenharia. E eu vou falar um negócio pra você, é uma coisa que os síndicos, muitos síndicos não sabem que é obrigatório. Exatamente. Não tem condomínio que não tem. Por exemplo, o condomínio que eu assumi, não tinha. Para-raio? Não tinha o laudo atualizado, estava em desacordo, então quando eu assumi o empreendimento, uma das primeiras coisas que eu falei, faz o teste, faz a adequação e eu quero um laudo de conformidade. E aí foi feito e agora a gente vai renovando ele ano a ano. Exatamente. Porque é dever do síndico manter essa manutenção em dia. Você foi gentil, é uma obrigação do síndico. E tem um detalhe, hein? Pode ser responsabilizado em caso de acidente até penal. Isso. E pode perder a apólice do seguro também. A apólice do seguro é só o que eles querem, meu querido. É só que você esteja com o SPDA pleno e vencido. Só basta isso. Se você não tiver, então, você perde um prato cheio. Tá? E um detalhe, olha, leva essa para você, para o seu condomínio. É emergencial. Você não pode ter o prédio sem o equipamento. Por isso que não sai o habite sem o equipamento estar validado e atestado pelo Corpo de Bombeiros. Não é só instalado e com o laudo. É diferente. Precisa ter o teste, o bombeiro precisa aprovar antes de você entrar para o imóvel. Então, se você não tem, ou se você no seu condomínio não sabe se tem, você já está em estado de emergência e o síndico responsável por essa unidade, se for você, já está concorrendo a crime, viu? Está concorrendo à responsabilidade penal. Fora que se cair um raio no seu prédio e não tiver isso daí, pode rachar a parede, pode rachar a estrutura, pode queimar diversos equipamentos e os seguros não vão cobrir. Acaba saindo do seu bolso. Porque você fez sua parte, né? Com a minha amiga aqui, pode confirmar para você no direito, que é a área dela, que você pode pagar com o seu próprio patrimônio esses prejuízos, hein? Existe a possibilidade. Então, Cláudio, espero que a gente tenha respondido você e todos os síndicos do Brasil afora. Vamos seguir que o nosso plantão tira dúvida. Lembrando de mandar pergunta no inteligenciacondominial@gmail.com. Próxima pergunta, meu amigo Antônio. Eu gostei dessa pergunta. O título é: o síndico pode se autoeleger? Olha, ele fala: convocada regularmente a Assembleia para a eleição de síndico, somente um condômino apareceu de 38 unidades. O síndico foi reeleito. É válida essa Assembleia, doutor? Olha isso. A própria pergunta dele responde. O que ele fala aí no começo, Thiago? Que a Assembleia ela foi convocada regularmente. Regularmente convocada. Olha aí. Se ela foi regularmente convocada, parte da premissa que todos os condôminos tomaram ciência que naquele dia, naquele horário e naquele local iria ser realizada uma Assembleia e que na pauta estaria a eleição do síndico.
Agora, se as pessoas se omitiram em comparecer e apenas uma pessoa compareceu, e não é uma coisa que exige um quórum qualificado, porque geralmente em segunda chamada pode-se fazer a Assembleia com qualquer número de presentes. Infelizmente, ele não só se reelegeu, como todas as deliberações havidas são consideradas válidas e obrigam todas aquelas pessoas que estiveram ausentes da reunião. Não foi, não cuidou, acabou. Agora eu fiquei com uma perguntinha que eu gosto de botar uma pimentinha nessa resposta aí. Tem que participar. Vamos lá. Lógico, estou deduzindo que esse síndico é um síndico morador. Sim. Automaticamente tem, né, a cota dele de voto. Sim. Se fosse um síndico de fora, tipo um síndico profissional, e aí? Sem nenhum condômino presente, porque aí não teria nenhum condômino presente. A Assembleia não teria o quórum necessário e aí ela não seria instalada. Ela ia fazer uma ata de não obtenção de quórum e aí ia se prorrogar tudo para fazer uma nova convocação para verificar se as pessoas iam. Mas nesse caso aí tem um condômino que compareceu. E ela foi regularmente convocada, então... Legalmente tá tudo ok, né? Se as pessoas a grosso modo, sim. Ô, Jorge, deve ser maravilhoso uma reunião dessa, né? Com uma pessoa só. Mas... Será que tem atrito, briga? Boa noite, vou votar em você, anota aí, eu sou o presidente da ata e secretário. Será que tem alguma discussão? Mas tem alguma discussão? Mas vocês acham que isso é raro? Não, acho que não, é o contrário. Vai colocar lá assim, não uma pessoa só, mas não é raro. Eu já fui para a Assembleia que é só o síndico e os 3 conselheiros, são os 4 que vão para a Assembleia. Não, e assim, a ata da Assembleia que ele vai registrar é o texto que vier na cabeça dele. Ele pode apresentar tudo que ele apresentou e aprovou. Mas a doutora falou, assim, com uma pessoa não, mas eu já fui sim, de ser reeleito 2 pessoas. Sim. Só que o povo fala, não, Thiago, já conhece você há muitos anos, tá aí, fica já aí. Já tá tudo certinho. Aí eu falo, moço, eu vou botar 10 mil reais no meu salário. Cara, não, você não é doido. E eles não descem mesmo, cara. Eles não descem. Não, então, não, eu vou te explicar um negócio. Fica assim, é cômodo. Nós temos um condomínio ali que ele é comercial. Ele foi projetado para a área de saúde. A consultora colocou um síndico dela, que na verdade era praticamente a consultora. Uhum. E aí ela saiu e colocou como síndico um cara que era funcionário da consultora. O condomínio está todo capenga. Já tem 4 anos. O camarada está lá. O que acontece? Ele marca a Assembleia para o dia 23 de dezembro, às 20 horas. Ninguém vai. E acontece a Assembleia regular. Assim, porque não porque tem a convenção não protege contra isso. Ele vota nele mesmo. Ele tem a procuração de 2 pessoas, então não precisa de mais ninguém. Acabou. Ele vota nele mesmo, ele aprova a conta. Trocou a cerâmica dos corredores totalmente, sem apresentar os 3 orçamentos, com o dinheiro que tinha no fundo de caixa. Uma obra que não era emergencial nem nada, trocou todos os pisos do corredor. Ele contratou, o funcionário era dele, trabalhava na empresa que ele trabalha, ele fez tudo. Por quê? Mas ele está errado, muito errado. Mas a falta de autopercepção é dele. Agora, os donos dos imóveis terão problemas significantes e gigantes. Culpado já é os caras que não faz nada. Está caindo parte da fachada que já estavam caindo. Os condôminos que aceitam isso. Pois é, mas ele foi colocado pela construtora. Os proprietários não dão ideia para o imóvel. O que está acontecendo? Ele está vencendo todos os prazos. Olha só, ele pode mandar uma notificação para a construtora e só ligar para a construtora e falar assim, não responde. E aquele prazo de comunicar dos vícios de 1 ano que tem que entrar com a ação, senão você perde os direitos, perdeu. É um prejuízo enorme para a comunidade e eles não observam. Entende? Porque... Se você tem um vício na sua obra, por exemplo, vamos falar de engenharia, só para entender o valor que se perde quando você não participa da Assembleia. Tá? Ele manda a notificação para a construtora sobre um vício construtivo de estrutura. A construtora não se pronuncia. Ele, como é da parte da construtora, não toma atitude nenhuma. O condomínio entra com vício construtivo, falando que tem que executar. Vamos supor que ele vai e entra com o processo. Ele entra com vício construtivo e a construtora não responde. Chega no tribunal, quando for discutir o mérito, vai dizer, olha, foi comunicado há 2 anos atrás, ninguém tomou providência, não judicializou, vai perder os direitos da comunidade inteira. Como está acontecendo com a fachada, o sistema de combate a incêndio, SPDA, que ninguém sabe se está funcionando ou não, mas ele está lá em Assembleia, ele pode ser cobrado o tempo todo, só que a pessoa não participa. Onde você está com a cabeça? Que você não participa das reuniões que determinam o futuro do seu patrimônio. E você é corresponsável, porque você Exatamente. pode ser responsável por ação ou por omissão. E se tiver um problema, todo mundo vai ter que se unir, que ele vai botar na obra lá 3 orçamentos, você não vai na Assembleia 23 de dezembro, ele faz isso deliberadamente, ele vai colocar 3 orçamentos de 1 milhão
Quando você vê, chegou o boleto para você pagar. Quem assinou? 3, mais 2, mais 1 e acabou. É manutenção, está previsto. Porque os condôminos eles podem se unir, pode convocar uma assembleia por Sim, um quarto. um quarto. E não é uma coisa surreal de conseguir. A gente só já que tem que trabalhar para isso, né? Tem que se envolver. tem que ter engajamento, Tem que ter né? engajamento. Então fica aí, Antônio. Ele pode ser síndico, fazer o quê? Pode Você não ser quer síndico. participar, né? Eu acho totalmente um absurdo. Mas Porém, legalmente tá errado, né? Exatamente. Então É isso vamos aí. seguir para a nossa pergunta, amiga Faz Maria. parte. Essa aqui também é boa, né? Que é até decorrente isso aqui, né? É, O tema é: o proprietário de primeiro andar, térreo, tem que pagar a despesa de um elevador? Aí ela fala: deu até sei possível. que o elevador agrega Porque valor no falou- imóvel que esteja no primeiro andar, para cima. Doida pra sair Quem fora tem da parte. apartamento térreo já perdeu o valor por ser térreo. Vejo que esse argumento como uma boa desculpa para os moradores do térreo pagarem essa despesa que não são muito altas. Existe chance desse morador conseguir na justiça ganho de causa para não pagar despesas com o elevador, doutora? Acredito que não, Thiago. Não tem. Porque o que Lamentável. acontece? A partir do momento que você faz a aquisição imobiliária em um empreendimento, tem uma convenção. A convenção lista todas as áreas comuns que estão ali, todos os dispositivos comuns que são de responsabilidades de todo empreendimento. Então, é assim, se eu não moro na cobertura, eu não tenho que pagar a manutenção do telhado, porque eu não moro na cobertura. Tem casos que no contrário. Entendeu? Aí, pessoal... São as premissas que, para mim, até foge o razoável. Foge. Então, a melhor opção seria procurar morar numa casa só. Não, e muitas vezes esse apartamento é mais barato que os outros também, né? Então, tá mas é isso alegando ela que é no térreo, não sei o Então, quê. mas ela comprou com essa vantagem, né? Tem Ela pagou endereços mais barato. nobres aqui em Brasília, ali naqueles condomínios que ficam na beira-lago, que tem apartamentos. Não, e assim, térreo, pô, térreo. gente, vamos olhar o outro lado da história, coisa maravilhosa. É, Se o faltar empreendimento. energia, você não precisa ficar subindo escada. Ótimo! Não tem problema, Se mas não estragou o conta vantagem. elevador, você vai Cara, ficar subindo olha só, escada. olha só. Mas é a manutenção daquele térreo ali onde está situada a sua unidade, ela é feita por todos Gente, é um os condomínios sistema também. construtivo. Você olhou É o um imóvel, você conjunto comprou. habitacional. Tá igual o pessoal que construiu na área irregular cobrando do outro a escritura. Não tem nada a ver. Você comprou um prédio que tem elevador, está previsto todo mês, você já paga a manutenção do elevador. Entendeu? Você comprou um imóvel que é mais barato e ele foi mais barato na compra. Né? Por isso, então, você teve a vantagem de compra na compra. De repente, com o elevador funcionando, tudo bacana, você vai ter uma valorização. Eu te pergunto, você vai vender mais barato? Eu Vai, vendi, era mais caro. Que eu ia falar assim, Pois tá é. vendo? Se Aí- estragar, você não subir escada. Pronto, se é faltar essa- energia. É o contrário, Thiago, é a argumentação. Essa conversa toda aí para pagar mais barato. Micharia, né, velho? Então vamos parar com isso, né? Vamos para frente. O único que não pode parar é você aí, ó. Se inscreva, compartilha, É comenta. isso aí. Vem pra cá, o Inteligência Condominial, nosso plantão tira dúvidas. Ô, eu coloco o seu nome, seu condomínio. Quer falar? Não? Ah, então. Era isso aí que eu ia Quero falar. mandar um abraço para esse Cicobi Deve- DF a melhor gente do Brasil. BSB Engenharia, combate a extintores. DS Condominial, a melhor garantidora do Brasil. E vamos que vamos. Rede SPTV, meu irmão. Toda segunda-feira, 19 20 horas, nosso encontro marcado, falar de condomínio. E essa pergunta aqui eu separei, eu quero ver se a doutora vai ficar em cima do meu muro. Deus. Depende, Lá vem. depende não, mano. Aqui é um programa de opinião, a pessoa tem que ter Gosta de opinião. jogar na Ó, fogueira. vamos lá. Às vezes depende. Tem É, jeito. tá puxando o saco. Já estão contrato junto, já tá junto no mesmo condomínio. Vamos lá, ó. Quem mandou a pergunta foi o Marineu. Marineu. Olha o tema. Drogas em condomínio. Mas você não sabe quem é. E agora? Vamos lá, olha o relato dela. Quando o síndico de um condomínio é usuário de drogas, podemos destituir ele em assembleia? Podemos expor essa situação Tá certo. por ser assunto pessoal? O que podemos fazer e como agir nesse caso, doutor? Senhor. Eu quero ver seu posicionamento jurídico sobre isso. Falei que era treta. Ele É gosta, treta, ele é gosta Ei, de me colocar na não, fui eu não. Olha a Foi situação o do Marineu cara que mandou que a é- pergunta. A Olha gente que situação responde o do povo. cara que é liderança na comunidade, hein? Olha, tá vendo? Assim, Que é isso? Ó,
Vou dar um minuto pra você pensar, porque você a palavra falada tá falado. Não, eu sou bem tranquila. E vai ser eternizado aqui. daqui 20 anos. Minha mamãe tava no programa, agora eu virei síndico, falou os conselhos dela. E aí? Lógico que a gente sempre tá em franca evolução e o direito ele se movimenta ao longo do tempo. Saiu bem, vamos lá. Vai. Quer saber da pergunta que tá esquivando? E aí? Mas o que acontece? Tem que verificar se ele tá fazendo uma má administração pro empreendimento. Resumindo, se as drogas estão afetando o cognitivo dele. A parte mental, né? Porque às vezes não tá funcionando bem, não tá fazendo a gestão. Olha, o Thiago gosta. Thiago. Mas é só um back de vez em quando, então, né? Assim, o que cada um faz na sua vida pessoal não deve interferir na sua vida de cotidiano, de condomínio. Quando eu sou eleito síndico, eu assumo obrigações e responsabilidades legais. Essas responsabilidades legais, elas estão sendo cumpridas a tempo e a modo? Não, tem falha? Então pode destituir. E aí pouco me importa qual é a motivação. Pode ser droga, pode ser síndrome de Burnet, pode ser algum problema emocional, depressão. Se isso estiver causando uma debilidade na gestão do condomínio, você pode destituir o síndico, desde que você obedeça todas as tramitações necessárias. Um minuto de silêncio aqui, porque tá afetando. Vamos lá, gente, ó. Outra coisa importante, pessoal, é a questão de instituição de síndico. Toma muito cuidado como é que é feito. Por quê? Ele falou uma coisa importante aqui, né? Podemos expor isso em assembleia? Tem que ter cuidado, né? Porque se às vezes você expõe isso aqui, não pode. Então assim, vou tirar o cara e... Cara, toma cuidado. Com as palavras que você usa. E os argumentos vão ser utilizados também. Porque se tem essa questão, vamos destituir, tem que ter um motivo. Tem que ser um motivo ligado à prestação de contas, à questão de gestão, para que ele esteja gerindo o empreendimento de modo convenientemente aquela massa condominial que ele administra. Então, aí há uma gama de possibilidades para que ele não administre dessa forma que é esperada. E aí nasce-se a possibilidade de fazer a destituição dele. Mas tem que tomar outra coisa cuidado. Importante, você que tá aí, que Maria vai com as outras, às vezes isso é fofoquinha, tá? Cuidado também, tem gente que é do mal aí, que inventa os trem, o pessoal vai na onda e quando vai averiguar, não tem nada a ver uma coisa com a outra também, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, pé no chão, cuidado com o que fala, como se fala. A palavra dita, como você falou, ela não volta atrás. Então, todas as cautelas, quando tem algumas peculiaridades dessas, são essenciais para que você não venha a eventualmente ser até responsabilizado por dano moral, por ter ferido a honra ou a imagem de uma pessoa com informação que você nem sabe se é verídica. Agora, para você ver, Jorge... Sem comprovar, né? Porque isso é um trem mais difícil do E mesmo mundo. comprovado. Agora, se você tem essa dúvida, eu tenho uma sugestão para o nosso pessoal aqui, Marineu, que por esse nome já deve ter passado dos 40, né? Marineu é um nome mais raro. Eu não sabia. Para as épocas de hoje, né, Marineu? Então, vamos lá. O cara já vivido. Olha bem, a questão das drogas, existe a necessidade de você comprovar as situações. Mas o que você pode tentar colocar na sua assembleia como sugestão, e aí é direito seu, é coibir o uso de drogas dentro da convenção do condomínio. Levar uma condução de denúncia e coisa parecida, né? Eu acho que os gatilhos que estão normatizados na legislação, nas leis complementares, etc., como a gente conversou agora há pouco, eles podem ser dispositivos aplicados dentro da convenção, se a maioria concordar. Agora tem a questão de alterar a convenção. Né? Eu acho meio difícil. A minha opinião é o seguinte: vocês ficam em cima do muro, eu não estou em cima do muro. Vamos lá, gente. Eu acho que a grande questão drogas não estão regulamentadas. A grande questão é crime. Esse vício dele está impactando na gestão dele? Pronto, esse é o Se ponto tiver, sensível. ok. Porque às vezes o cara tá separando da mulher, tem N fatores também que podem impactar na gestão diretamente. E pode ser drogas ilícitas e pode ser drogas lícitas. Embriaguez quanto mais, uso excessivo de cigarro. Sim, mas enfim. olha bem. Eu acho sim, ó. Eu dou uma sugestão. Eu acho que o condomínio tem que ser mais humanizado. Paga um tratamento pro síndico. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, eu tô batendo forte na tecla de que os condomínios eles têm que criar regras duras para concorrência do cargo de síndico. O que é regras duras? Regras duras. Preparação. Certidões negativas. Eu concordo. De indícios de que ele tem uma boa conduta ético-disciplinar, não tem nenhum processo judicial, não responde nenhum crime, eu acho errado. entendeu?
questão do processo. Mas depende. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa me processou numa situação que não tem nada a ver. Perfeito. Aí você vai... Aí você tem um jurídica. dispositivo que se chama certidão de objeto e pé, que qualquer advogado pode pedir dentro do processo, que é para você dizer a que se refere esse processo específico. Aí você vai ver lá, eu estou sendo processado por uma questão de um ato de gestão que um condômino entendeu que eu agi com excesso e está me processando. São coisas que são faladas, são fáceis. Agora, por exemplo, você vai pegar um gestor que está respondendo um processo de improbidade administrativa por desvio de recursos. Crime financeiro. Você vai colocar um cara desse para administrar um patrimônio do condomínio, que, por exemplo, a gente tem condomínio que fluxo por mês, né, gira por mês, $500 mil, Mas, $1 milhão. doutora, tipo assim, eu concordo, eu acho que tem Entendeu? regras. Mas às vezes me preocupa qual a intenção dessas regras. Não estou falando que é no seu caso. Sim. Eu falo que eu tenho 10 anos de experiência, já falei com milhões de pessoas. O que a gente percebe às vezes? Quando é criado essas regras, é para o quê? Para os outros não participarem. Tiago, eu já Agora vi muita concordo. maldade, sabe? Eu já Você. vi muita Porque eu tô falando, maldade. agora eu acho bacana, certidão negativa é importante. Processo, igual eu falo, eu acho que tem que ver o teor. Polícia o que Civil, o que certidão de antecedentes criminais. Empresa, se tem nada consta ou não, eu concordo com você. Agora, assim, tem coisas que, mais que eu percebo, às vezes, no mercado, as pessoas criam isso, mas na verdade, para quê? Para se perpetuar no poder. Criar a panelinha, né? Mas eu exatamente. acho que não, Thiago. Assim, por exemplo, quando a gente vai fazer a análise de uma empresa, por exemplo, terceirizada dentro do condomínio, a gente pede certidão de TRT, TST, não sei o quê. E, eventualmente, empresas terceirizadas, dependendo do porte, elas vão ter ação trabalhista. Sim. Não tem como. Mas a gente consegue verificar um comportamento. Olha, é uma empresa que tem 500 funcionários, ela tem uma ação, 2 ações trabalhistas. Você faz uma proporção e você faz um juízo de valores. Exatamente. Realmente, ter 1, 2 ações trabalhistas, a gente pode considerar até normal. Agora, uma empresa de 100 funcionários ter 50 ações trabalhistas, você tem algum problema? Exatamente. Então, isso serve de termômetro. Né? Então, assim, institui essa questão da necessidade das certidões, cria comissão de uma comissão de verificação dos documentos apresentados dos síndicos, entendeu? Para que essa comissão verifique todos os candidatos e faça uma peneira daqueles que melhor se adequam àquele tipo de empreendimento que eles estão administrando. Porque, infelizmente, tem síndicos de todos os tipos. Verdade. E nem todos são compatíveis com aquela massa. Para evitar constrangimentos ou exposições, a gente cria comissões com regras muito claras. Mas e isso tem sido bom, Thiago. Sabe que eu percebo, Thiago? doutor, assim, que a grande questão são pessoas que estão querendo escolher síndicos que não estão preparados para escolher. Por exemplo, para você. E tem síndicos também que querem se candidatar que não estão preparados para ser não querem síndico. síndicos bons, comunidades que sabe só por que querem eu tô falando taxa isso? Por exemplo, ontem foi legal, foi uma coisa positiva, o processo todo foi feito. Só que eu acho que eles falaram uma coisa, botar 7 pessoas para falar, então é cansativo. Eu acho que tem uma peneira, não. Como você falou, o que a gente quer aqui? Porque eu acho que é mais justo para o profissional, é mais justo para quem está assistindo, porque 7 pessoas falando, no final você, tô saco cheio, entendeu? O último eles não estavam nem ouvindo Outra coisa mais importante, pelo amor de Deus, gente. Não adianta você fazer todo esse crive, cara, tem que ter um momento fora da Assembleia, antes da Assembleia, para você conversar com os moradores. Para mim, a Assembleia é decidir. Ou seja, marca o síndico, moradores, vem cá, esse aqui é o síndico, esse aqui é outro síndico. Thiago. Por quê? Para a pessoa conhecer, você vai selecionar alguém. Deixa eu te você falar entendeu? o que eu vi essas eleições agora. Eu vi coisas assim, bem que eu só via no direito eleitoral mesmo. Eu vi impugnação de candidaturas formalizadas como instrumentos entregues ao TRE. Eu vi campanhas como se fossem propagandas mesmo, gravadas em estúdio, pedindo voto. Eu vi santinho debaixo da porta. Há 3, 4 anos atrás, você imaginava ter santinho debaixo da sua porta? Hoje em dia tem. Então, assim, as campanhas na seara condominial, elas estão ganhando outra proporção. Para que as comunidades condominiais se blindem, porque, como qualquer tipo de prestação de serviço, você tem tudo quanto é tipo de gente no mercado. Sim. Mas eu acho positivo as campanhas dentro dos condomínios. Não, agora, eu também acho. Eu acho que tem que ter uma Mas tem regra. que ter regra. Exatamente. É o quê? A gente tem que colocar a forma dentro da convenção do regimento interno. E se não fizer alteração da convenção de regimento interno, Diógenes, você faz uma deliberação assemblear fixando as regras. Também. Porque se for isso, não tem problema. Porque assim, que eu percebo, assim, às vezes, assim, cara, no mínimo você perguntar para um síndico o que ele entende, uma norma básica. O senhor pode apresentar o que o senhor entende da 16.280? Mas isso acontece, isso aí, se o cara fala para você que ele não conhece ou que ele entende pouco, você já entendeu. Mas isso aí é de menos, porque você pode contratar um engenheiro. Pronto, agora sim, qual a grande questão o que eu percebo hoje? Eu discordo.
Uai, se eu preciso saber da regra, Sim. o que eu faço? É o seguinte, como olha gestor? só, Eu contrato o engenheiro, pô. Calma lá. Peraí. O direito te dá uma obrigação. Você tem que saber pelo menos se ela se enquadra nos parâmetros mínimos, porque senão até o engenheiro que você vai contratar é ruim. Vou te dar um exemplo simples. Olha, eu falo sempre assim, o direito dá as obrigações, a engenharia dá as regras. A regra não, as regras continuam no direito que é a obrigação, mas a engenharia te dá a forma. O seu síndico ele precisa pelo menos ter intimidade com a forma de trabalho de suas manutenções. O mínimo de segurança. A NBR 16280 não é uma norma só de engenharia, ela é uma norma de segurança social. O síndico que não tem a mínima noção do que eu estou falando aqui, ele tem que papirar, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, porque se ele não tem essa noção, ele não está pronto a ser síndico. E outra coisa, independente eu acho que não é por aí, eu vou te explicar um negócio. Eu acho que é por aí. Eu acho assim, vamos lá, agora eu vou falar da minha visão. Eu penso o seguinte, você conhecer uma coisa, agora você não precisa dominar 100%. Por quê? Porque exatamente, você contrata um engenheiro para isso. Tudo bem. Qual a grande questão? Você não sabe que isso existe? Como é que você vai contratar? Aí é diferente. Então é disso que eu estou falando. Mas eu tô falando São noções muito rasas para a pessoa ter para assumir um cargo de síndico. Mas eu acho que é muito pouco você tirar um cara por causa disso. Eu trabalho em condomínio que tem receita de 1 milhão mês. Mas tudo bem, mas eu acho muito pouco, por exemplo, o cara, se você tirar o cara só por causa disso. Mas não é para amador. Porque às vezes o cara é bom na comunicação, ele é bom no... Eu falo, a gente nunca vai ser perfeito, cara. É o cara. que eu sempre falo. Quando eu pego os síndicos iniciantes, porque a maioria dos síndicos que vem nessa proporção que não sabe essa questão dessas normas específicas, são síndicos moradores, mas que têm muito boa vontade em alterar a dinâmica daquela área condominial. Sim. E eu sempre falo, às vezes eles são advogados, às vezes eles são até engenheiros. Eu falo, cara, aqui você não é engenheiro, aqui você não é advogado, aqui você é administrador. Não atribua para si uma responsabilidade que não é sua. Exatamente. Você já tem as suas atribuições de síndico, não traga mais. Tenha profissionais capacitados que vão te orientar. Isso. E faça o Mas serviço você entende perfeito. que uma pessoa, para ter essa maturidade, essa percepção da gestão, ele tem que conhecer o básico que eu estou falando. Olha bem, calma aí. Eu não estou falando para a pessoa ser especializada, não. Eu estou falando que se ela não tiver essas referências, ela não vai conseguir administrar bem, querido. Por quê? Porque o ser síndico é zelar do comportamento e da integridade de um patrimônio coletivo. Ele tem que saber o básico do direito, ele tem que saber o básico do cargo dele, ele tem que ter uma percepção. O senso é a maior responsabilidade do síndico, que é a comunicação. O senso de percepção dos riscos, das possibilidades de erro, das margens de erros de contrato. Ele tem que ter, não pode só deixar para o advogado tudo, não. Porque daqui a pouco você tem vários condomínios. Eu tenho condomínios que o síndico é advogado e o que o cara fez calha debaixo do condomínio para poder tirar uma infiltração, porque a moradora reclamava do carro. E é advogado. Então ele tem uma percepção muito bacana do direito, daquela moradora por reclamar, entrar com ação, mas a noção dele de engenharia é zero. Porque ele deixou o cargo 3 anos com aquela infiltração lá e agora ele, como advogado, ele nunca vai poder dizer que desconhecia a legislação. Mas é o que a gente falou, a norma, ele não na tem como dúvida, falar. Para você. A questão é, na dúvida, não faz, cara. Chama um engenheiro. Então, mas é isso que eu estou te falando. Precisa ter uma percepção agora, sim, de visão de gestor. Mas o que eu estou falando assim, não, vamos lá. Isso porque senão ele arrisca demais ou de menos. Vamos voltar para o processo eleitoral, vamos dizer assim. O que a gente percebe lá, por exemplo, ontem eu estava na Assembleia que um morador impugnou a participação de gestor profissional de condomínios. Por quê? Por quê? Não sei. Porque ela queria ser síndica. Mas aí é outra história. Mas sim, mas a maioria das vezes é isso. Proíbe. Por isso que eu falo a cautela nesse sentido. Eu não acho ruim o regramento. Não, mas aí, qual a intenção? Por exemplo, o cara faz uma pergunta dessa na Assembleia para te detonar. Não. Ele não vê. Para saber se você trabalha. Jorge, calma aí, eu tô falando do aspecto do que eu já concorri várias vezes, eu tô falando do meu aspecto. Eu não tô falando que o que você está falando não é positivo. Não é relevante. Relevante. Mas eu senti, muitas vezes na Assembleia, as pessoas vão com má fé. Querem pegar uma coisinha, outra coisinha ali. Por exemplo, perguntas que eles não sabem. Por exemplo, ontem chegaram, a pessoa assim, fez questionamento. E estava escrito, então, ou seja, alguém passou para perguntar sobre isso, né? Isso porque um síndico tinha um seguro. O RC profissional e tal. Beleza, eu fui explicar. Gente, quando já tem esse RC. Então você contrata o seguro, tem um RC síndico. Isso. Ponto. Segundo,
o RC profissional não vai garantir nada, porque se for uma fraude, é um crime. O seguro não vai cobrir. Beleza. Então, assim, as porque pessoas... tem alguns gestores profissionais que eles fazem, além do RC, que é aquele da apólice, eles fazem da empresa que eles prestam serviço. Isso está sendo uma prática operada hoje em dia. Por exemplo, eu tenho um condomínio que ele só aceita... Não existe garantia dupla, meu jovem. Eu tenho um condomínio que ele só aceita a candidatura de síndico profissional se ele tiver uma apólice específica no CNPJ dele de responsabilidade civil. É besteira. Eu já disse isso, que é inócuo. Por quê? Dependendo do tipo, por exemplo, o cara vem com uma apólice de 750 mil, o cara tem 10 condomínios. Não vale de nada. Pronto. Entendeu? Mas cada realidade condominial tem uma necessidade. Mas isso que eu tô falando para vocês, todo mundo. Gente, isso é besteira. E sabe para que é isso? É só para eliminar candidato. Porque é o seguinte, se o condomínio já tem um RC síndico, olha só que sem noção, para que isso? O cara que inventou essa regra, com todo respeito, ele tinha esse RC, então o que ele faz? Como é que eu vou eliminar a galera aqui? Não tem isso, não tem o seguro. Então é o seguinte, por isso que eu falo, qual é a minha preocupação? Às vezes eu estou tendo bons candidatos porque eu não tenho a informação. Olha só, que sentido tem, minha amigo que está nos assistindo agora na Rede SPTV? O condomínio tem o RC síndico. Agora você fala para mim, não vamos contratar mais o RC síndico e entrar o seu, eu concordo. Eu concordo, porque aí vai cobrir aquele. Por isso que eu falo para você, tem coisa assim, qual a intenção disso? Eu vou te explicar uma visão diferente. Posso? Não, fica à vontade. Vou te dar uma visão diferente. Olha só, quando eu falo isso para você, síndico, você precisa estar preparado para o cargo, é justamente para você não limitar a sua gestão em erros primários, como não entender da apólice do seguro, que é a questão do RC, a cobertura do síndico. Mas também, Tiago, você tem que entender que essa proteção é para o próprio síndico. Porque o síndico que não tem essa antevisão, ele não tem a noção do que é o meio da responsabilidade dele, ele está obrigado a tudo no Código Civil. Mas e aí tá ele não tendo... Calma lá. Você não tá olha só, não, a gente não pode... É porque vamos lá, eu entendi o que é? você está falando. Você está falando que é o seguinte, as pessoas vão apontar defeitos no síndico para tirar, às vezes, pessoas de boa índole. Mas entenda bem, pessoas de boa índole despreparadas geram prejuízos até piores do que pessoas aí eu vou te dizer, de mau índole. O RC que está contratando vai valer alguma coisa? Sim, mas é a questão de RC que eu estou falando. Depende. Se você disser que aquele síndico que ganhar a eleição no ato da contratação, ele tem que apresentar um RC específico para aquele condomínio, você tem uma dupla garantia. Sim. Tem. Pode ser discutido isso? Exatamente. Pode. Mas aí é se você ganhar. Você não vai sair fazendo apólice se você não ganhar, porque você tem investimento. E outra coisa, doutor, você tem que ver também os valores de RC. Porque tem um RC muito baixo, eu tenho o do condomínio, mas às vezes ele é muito baixo. E a gestão da conta é uma obra de 1 milhão. Então, a questão do RC não é o que nós estamos falando aqui. Eu estou querendo falar para o síndico que ele tem que saber o mínimo para proteger a si mesmo durante uma gestão. Eu concordo com você. Então, você precisa, meu querido, como síndico, saber o beabá. Responsabilidade civil, plano de manutenção, contratação de obra, objeto de contrato não é você que define, orçamento de obra não é você que define, essas coisas você tem que colocar no papel. Eu estou impugnando agora uma contestação de um condomínio através de assistência técnica da engenharia, na perícia. O pessoal contratou um laudo de R$5 mil de um engenheiro um pouco sem experiência ali. E ele fez um orçamento, ele abriu um LRT de laudo e ele fez um orçamento. Ele não tem as regras que se compõem no orçamento. O orçamento é inválido. Segundo, ele apontou vícios construtivos. Ora, vício construtivo você pode ter de qualquer forma, mas nem todos dão garantia. O oriundo da garantia do vício construtivo é o vício ser oculto. A anomalia ser endógena. Porque você tem vício construtivo por falta de manutenção. Pasme, o condomínio tem 7 anos, não tem uma RT de manutenção nem de reservatório. E está cobrando na justiça com laudo sem fundamento. Esse síndico está gastando dinheiro com o engenheiro porque ele não sabe contratar um laudo. Ele não está capacitado para pensar o que o laudo tem que ter no mínimo, quais as identificações, o que são as patologias. Ele não tem a noção. Ele não vai fazer o laudo da patologia, querido. Ele vai fazer a contratação correta. O jurídico dele não era expertise em condomínio e tem uma diferença muito grande. Não orientou ele na contratação, no objeto do contrato do laudo. Porque o objeto de contrato do laudo é o quê? Técnico e específico. Se é laudo de nível 1, nível 2, nível 3, quais os elementos mínimos? Não tem. E foi por isso
que a gente fez o famoso curso da BSB Engenharia. E demos gratuito para você. @Condominial Engenharia, procura o curso e vá aprender. Ninguém está te vendendo nada aqui, não. Isso é para a sua própria proteção. A nossa missão é popularizar a engenharia condominial no Brasil. O canal foi aberto para isso. Então vai lá e faz o curso gratuito, que eu duvido que você vai se candidatar a síndico de novo sem saber o beabá. Não vai. Corta para mim, Mário. Eu vou falar uma coisa aqui. É o seguinte. Não é brincadeira não, a comunidade tem que pagar o preço. Escolheu o rumo. Eu falei isso na Assembleia. Quando me tá uma merda, vocês é culpar todo mundo. E não é o síndico, não é vocês. Porque no final quem paga a conta é vocês. Sim. Entendeu? Então, na hora de contratar, é por isso que eu te falo. É contratar, saber, pesquisar, ver, orientar, fazer um processo coerente. Não é porque ontem eu fiz uma analogia que eu fiz. Tem que morar no condomínio. Eu falei assim, então tá bom, gente, vem cá. Você vai pegar o seu carro, igual o Jorge, que é um cara que tem um poder aquisitivo mais alto. Ele tem uma Mercedes. Eita glória. Aí você chega lá na oficina da Mercedes. Tem um mecânico e tem um estagiário do mecânico, certo? Sim. Você quer ser atendido por quem? Pelo mecânico. Então, basta estar dentro da oficina para fazer o atendimento? Não. Então, assim, as pessoas têm que começar a abrir a mente, porque, gente, é o que você fala. O não zelar pelo patrimônio fica caro. Sim. Você entendeu? E outra coisa, toma cuidado, faz essas perguntinhas que eu falei para você. Será que o RC é para dar mais garantia ou é para garantir o reinado da quem está lá? Eu não acho nada contra isso, eu acho que é bacana. Agora a pergunta que eu sempre faço. Qual é a intenção, você entendeu? Porque às vezes as pessoas fazem certas coisas para quê? Para perpetuar. Por exemplo, isso. Super errado. Agora sim, eu acho que tem que ter qualificação. E outra coisa, gente, qualificação. Você fala uma coisa bacana. Não, você fala uma coisa importante que todo mundo esquece. É para sua segurança, porque você responde. Daqui 5 anos, vou fazer para vocês simples. Entrei no condomínio, perdemos uma causa trabalhista. O que o morador fez? Vamos entrar com o antigo síndico, porque ele errou na hora de contratar, não sei o quê, papá. Eu cheguei, falei pro jurídico, e aí? Nada contra o síndico, eu não fiz nada, mas os moradores quiseram o quê? Mover uma ação contra ele. Você vai fazer o quê? Representar os moradores. Existe possibilidade? Existe. O cara tá louco. Por quê? Isso tem 3 anos. O condomínio foi condenado, a gente entende que pode haver uma possibilidade ou não. Beleza, vou te contar uma coisa. Mesmo se o cara ganha a causa, cara, ele perdeu tempo, dinheiro, ele ter contratado advogado. Dor de cabeça, qualidade de vida. E sabe quanto é que era o Colabore? R$500. R$500. Então você que tá levantando o dedinho, eu falei, não, você tá levantando o dedinho para ser síndico, vai só pelo dinheiro, toma cuidado. Porque é algo seríssimo, cara. Né, doutora? E para você que tá muito sério e muito grave. Para você que tá em Brasília aqui, a gente vai fazer dia 29 e dia 30 gratuito lá no Sudoeste Octogonal e Cruzeiro, no Colégio Simã, dia 29 e 30 das 19 às 22 horas, treinamento para síndico com direito a certificado. Então veja bem, você está no cargo há muitos anos, atualiza. Você está no cargo há muitos anos. Faça o curso, atualiza. Você vai ver que toda a parte do direito é dinâmica. Toda a parte da engenharia é dinâmica. Os problemas acontecem todos os dias. E quando a gente não dá conta do problema, somos nós que não nos preparamos para ele. Certo? Concordo. Como diz Marco Aurélio, né? Nada acontece do homem que não seja para o próprio homem. Então, prepare-se para a sua função, porque ser síndico cada vez exige mais preparo. O direito está cada vez mais pesando a mão nos maus gestores. A questão de você ser uma boa pessoa e não ter um bom conhecimento não vai proteger você. O que vai te proteger é fazer corretamente. Então, dê o seu melhor para a sua gestão ou passa o cargo para outro. Abdique. Abdique. Tem hora que é melhor. Você acha que vou ganhar não sei quanto. Cara, cuidado. Bom, eu tenho síndico que tem prolabore de R$10.000, R$15.000. Tem mais. E tem síndico que tem mais. A gente fez um evento aqui em Brasília. Alto. A síndica que é síndica de 20 condomínios em Brasília, o menor prolabore dela é R$8.000. Então você acha que se for judicializado alguma coisa contra ela, o juiz vai olhar e vai pensar que ela é coitadinha, que ela não sabia? Não vai não, meu amigo. Ele vai cobrar o máximo possível dela. E outra coisa. Porque ela tem que estar preparada para a função. Agora, vamos para a próxima pergunta. Quer falar alguma coisa, doutora? Não, eu só ia complementar Fica essa questão do síndico profissional. Não, por favor, eu não quero encontrar advogado que não quero responder processo. Fica à vontade. Não, só ia falar, ia enfatizar essa questão do síndico profissional. Gestor profissional de condomínios. Há profissionais e profissionais no mercado. Sim. Verifique qualificação, verifique histórico.
verifique uma série de fatores para você fazer uma boa contratação. Então vamos lá, próxima pergunta. Quero ver se o Jorge vai falar amém, igual ele fala com a autoridade aqui. Se ele vai se posicionar. Vamos ver agora. Aqui eu não alivio ninguém não, né? Vamos lá. Próxima pergunta do Marcelo. Fala o seguinte. O título. É necessário contratação de engenheiro por parte do condomínio para acompanhamento de execução de obra? Aí ele fala. É necessário contratação de engenheiro por parte do condomínio para acompanhamento de execução de obra, sendo que a empresa prestadora possui engenheiro que acompanha a obra. Olha aí, com certeza é necessário. A questão é, a empresa que está executando a obra tem a obrigação de ter um funcionário lá que seja responsável técnico pela obra. É que lindo, né? Ele faz e ele fiscaliza, né? Aí você vai acreditar que ele vai fiscalizar o serviço dele para você e certamente ele vai te falar que está cheio de probleminhas, que daqui a pouco ele resolve. Que tá tudo cumprido as normas. Você acha que ele vai te dar o documento para gerar a garantia certinho, bonitinho, sem você ter a menor noção? Então observa bem, nada é de graça, né? Se você está contratando uma obra, o mínimo que você precisa fazer é ter um controle sobre essa obra estar andando de acordo com o que foi planejado, no momento que foi planejado, se a prestação de contas do andamento da obra antes de você pagar as parcelas do mês. Tem várias formas de contratar a obra, tem gatilhos de segurança que a gente coloca no contrato, padrões de engenharia que você verifica, que se você não tiver o preparo técnico, você não vai entender. Aí entre elas, vamos lá, janelas que ficam tortas, pisos que ficam desnivelados, a argamassa que é a C3. Você já viu o valor de uma argamassa C3 comparado com a argamassa C1? Exorbitante. É tipo assim, R$ 7,99 a argamassa C1 e R$ 37,99 a C3 de primeira linha. Ok? E aí você vai conferir quantos pacotes de argamassa tem só porque você quer fiscalizar a argamassa. Você tem que conferir o tipo. E sempre que chega o lote, você tem que ter um sistema para controlar a sua obra. Entenda bem, as empresas mais sérias de engenharia contratam a obra e elas contratam a empresa para fiscalizar a obra. E elas já são empresas de engenharia. E por isso elas sabem o valor do trabalho. Então observa bem, se a sua obra tem fiscalização, dê graças a Deus, porque você tem o direito de questionar um profissional registrado, que tem um código de ética, um padrão para te responder, que não pode mentir, não pode conduzir para qualquer lado que ele quiser, nada disso. E você pode chamar o CREA para fiscalizar ele. Boa. Então você tem uma fiscalização tripla aí. Você pode botar o síndico para fiscalizar o engenheiro, o CREA para fiscalizar o engenheiro e você pode conferir a obra. Enquanto se você contrata direto da empresa, ele vai te dar qualquer argumento que ele quiser. Vai depender muito da índole das pessoas, né? Você não pode concorrer a isso. Eu vou só fazer um apontamento que a minha orientação hoje em dia para gestões, quando a gente leva para a Assembleia a questão da contratação e previsão orçamentária para determinada obra, a gente orienta os gestores que coloquem dentro da rúbrica já um engenheiro que vai fiscalizar a obra. Custo. E aí a gente mostra para a Assembleia, porque aí é mostrar mesmo para a Assembleia como é que vai ser o comparativo. Costuma ser de 1 a 3% e outra coisa, só da obra. Porque o que acontece? Se você não tem assessoria de engenharia, não foi uma opção de você, gestor. Foi uma opção da massa condominial. Então, depois não vão poder reclamar que aquela obra não foi bem executada porque não teve o acompanhamento do engenheiro. Exato. Não é a mesma coisa. A gente pode reclamar juridicamente dela? Pode, mas tem coisas que o engenheiro, depois que ela tiver concluída, ele não vai poder verificar se aquele aditivo adicionado naquela massa, ele foi feito no momento oportuno. Feito lá, ué? A NBR diz que é para fazer assim, mas depois de pronto ele diz que foi, o condomínio não acompanhou, o diário de obra lá registrou e não executou. Enfim, a gente tem um problema. Eu não tenho técnica de engenharia. Nem eu. E outra coisa, pessoal, olha só, vocês acham que quem mesmo se tivesse, contratariam engenharia. Mas entenda bem, olha só, as pessoas começam a construir, elas não são experts. Não. Elas aprendem no processo. Elas aprendem técnicas, forma de contratação e etc. As empresas que mais constroem bem no país, todas terceirizam a própria fiscalização. Entende? Ele contrata uma equipe 1 para fazer a obra e ele mesmo contrata uma equipe 2 para fiscalizar a obra. Por isso eles pegam ISO 9001, por alto padrão de qualidade na contratação. Você precisa entender que a obra é menos que 1, na maioria das vezes, e até no máximo 3% sobre o valor da obra. Que o custo é irrelevante para o risco. Entende?
E que se você é síndico e está fazendo essa fiscalização, você está concorrendo com uma função que é a sua obrigação fiscalizar. E quando você assina o recebimento de uma obra, ou só de receber o seu prédio sem SPDA, como o nosso amigo aqui falou, você já está dando causa de perda de patrimônio, que você pode ser responsabilizado. Né? Isso aí. Vamos para a próxima pergunta, meu amigo Jorge. No meu condomínio mesmo eu não faço uma obra. Primeira coisa, querem fazer obra? Massa. Mas eu oriento que seja contratado engenheiro. Vocês concordam? Então, a engenharia da fiscalização, Thiago... Não sei mais engenheiro não, é dor de cabeça. Só, você não precisa de fiscalização de obra na obra. Tá? Eu vou ser bem objetivo com você. Não precisa de fiscalização de obra na obra. Você precisa, antes de fazer a obra, para definir a planilha, obra, fiscalizar o projeto, evitar termo aditivo. O cronograma, evitar termo aditivo. Aditivo é normal em obra, quando é imprevisível o item. Imprevisível. Você vai abrir uma laje, alguma coisa, e aí você topa lá, tem um buraco. Aí o aditivo de fechar aquele buraco é imprevisível. Mas se você for para a justiça com uma obra, por exemplo, e disser que a obra de telhado estava prevista 200 telhas e gastou 250, não é previsível. Você vai não é imprevisível. Não é imprevisível esse problema. Eu quis dizer que o problema não é mais que previsível, né? Então você conta 200 telhas, o cara está contratando 150, vai faltar 50, meu amigo. O escopo aí você vai pedir taxa extra? Bom, se eu tiver na sua assembleia, eu vou falar assim, mas por que você fez isso? Porque não tem lógica. E outra coisa, até para você comparar orçamento, se você não tem um escopo fixado pela assessoria de engenharia, você vai ter diferenças grandes entre um orçamento e outro. E como é que você vai se autodeterminar? Porque a gente sabe que as pessoas vão atrás do mais barato. Sim. Infelizmente, essa é uma realidade, entendeu? Então, assim, mas eu vou atrás do mais barato, que foi dimensionado, mesma marca, mesma metragem, mesma execução, ou os iguais, não? Os iguais, vai pra pintura, você vai comprar uma lata de Souvenir Total, ela custa R$600. Você vai comprar uma lata de Nova Cor Piso, custa R$260. Você vai comparar o quê? A pintura? Não usa a de piso, que a de piso é mais forte para fachada. Não tem nada a ver, cara. Você tirou isso da sua cabeça, do sovaco, sei lá de onde você tirou. Mas não tem nada a ver com engenharia. São tipologias diferentes, a forma de aplicação, tudo é diferente. Então vamos para a próxima pergunta. Essa foi boa, gostei. Hoje todo mundo... Ô, Mário, cadê o chazinho? Todo mundo tá meio nervoso aqui hoje. Calma, gente. Calma, amigão síndico. Calma, amigão síndica. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo muito bacana. Mandar um abraço pessoal da rede SPTV. Cicobi DF1000, combate extintores, DS condominial. E vamos ficar a última pergunta aqui que eu quero ver. A doutora também. A doutora fica em cima do muro. Eu quero ver o que ela vai falar agora. Pega no meu pé. Eu quero ver. Direito é subjetivo, amigo. Ih, tá puxando esse saco. Ai, Vamos embora tá lá. vendo? Ela cobra a hora, não é de graça não. A hora lá do direito da consultoria, tá? Vamos lá. Ó. Nem pra mim, esse dia eu perguntei pra ela, não, Thiago, só faça o presencial, faz o Pix antes. Eu falei, calma, somos amigos, calma aí, somos amigos, velho, calma aí. Mas eu paguei porque valeu, né? Tem que pagar, né? Vale o trabalho, tem que pagar. O pessoal vira pra gente, dá só uma olhadinha aí você tem que ler 1.800 páginas não paga nem pra dizer café, se faz não cerveja. Vamos lá, o Jorge Aragão. Você que é o cantor, Jorge Aragão? Será? Logo assim. Vamos lá, ó. Essa aqui é muito boa, olha o tema. O condomínio pode modificar o tamanho das vagas de garagem? Olha o relato. Olha o relato. Por favor. Ó, no condomínio onde residam, alguns moradores possuem veículo maior do que o tamanho das suas vagas. Todas as vagas são privativas e atreladas ao imóvel. Inclusive, elas estão específicas, tamanho e localização, nas matrículas de cada imóvel. Ocorre que os moradores que possuem carro grande estão querendo aumentar o tamanho das vagas de todos os condôminos para que os seus automóveis caibam dentro delas e assim não infringam o regimento interno do condomínio. Esse aumento do tamanho da vaga de garagem é permitido, sendo que o tamanho dela está especificado na matrícula do imóvel. Se for permitido, precisa de anuência de todos os condôminos ou apenas 2/3 deles. Esse aumento de tamanho de vaga privativa não diminuirá o tamanho da área comum do condomínio? Quero ver agora, doutor. Fica em cima do muro. Quero ver. Olha só. Quero ver. Quando eu acho que o eu não vou me está surpreender. Por vir, né? Como diz Frank Sinatra, the best yet melhor. to come. Não ficou final. Não é brincadeira, não.
Assim, o que a gente tem? A gente tem uma área privativa que ela foi, quando foi feito o projeto arquitetônico, está aqui o engenheiro do lado, foi dimensionado o que é a área privativa do que é a área comum. E mapa de fuga. E aprovou no bombeiro. E além disso, tem as NBRs específicas, Diógenes vai falar sobre isso, sobre a questão dos padrões mínimos para o tamanho das vagas de garagem. E máximos também, né? Porque, pessoal, olha só, tem um ditado fazer americano adendo? Eu não aguento assim, eu esperar a fala de vocês, mas, gente, o que a gente tem aqui é um bando de gente folgada, gente sem noção. Porque a pessoa quer. O cara compra o carro, o cara vai morar no. Tudo bem, você não pode falar, eu sei disso, mas eu falo. O cara compra um apartamento, tá lá a metragem lá. Aí compra o carro. Ele sabe que o carro tem que caber naquela vaga. O cara tá botando o carro maior, tá infringindo a regra, tá usando ali a área comum, tá atrapalhando até o translado dos carros lá. Aí olha a malandragem do cara, o jeitinho brasileiro. Não, vamos aumentar a vaga. Ah, meu jovem. Pô, aí ele vai comer a área de quem? Ele vai agregar área comum para área privativa. Então o quê? Tem que ter uma indenização do condomínio? Porque assim vai diminuir a área comum. Você não é assim que funciona, gente. Vamos explicar uma coisa aqui. Quando se fala em determinar um projeto de arquitetura para aprovar um empreendimento, leva-se em consideração todas as áreas de circulação, ocupação, área comum, tudo é calculado. A construtora não deixa à vontade, não é o jeito que ela quer, não. Se ela pudesse, ela botava os carros empilhados um em cima do outro. Para diminuir. Para diminuir o espaço, para poder vender mais vagas, entendeu? Não funciona assim. Tem os padrões vagas mínimos tem os padrões mínimos, as áreas de circulação são calculadas em cima desses padrões mínimos, os terrenos têm potencial construtivos máximos e mínimos. A não ser que a gente consiga verificar que, por exemplo, determinada vaga foi criada, só que com a criação daquela vaga não se respeitou-se o tamanho mínimo para manobra. Aí é diferente. Aí é uma questão de um vício, de projeto, aí é outra questão. Você quer ver um exemplo? Não deixaram a vaga de emergência dos bombeiros em algum lugar do estacionamento do seu prédio. Entrada e saída. O prédio tem características que exigem entradas do caminhão de bombeiro. O caminhão não passa se for por entrada menor. Você tem que preservar, entendeu? Aí, calcular errado isso na hora de aprovar o projeto certo, por alguma falha em algum momento, o bombeiro fez o ADCV, a construtora modifica, porque eles fazem isso, modifica depois que foi aprovado, e aí alguém fez errado. Quando você vai conferir, está faltando a vaga emergencial do bombeiro, ou da ambulância, ou do deficiente físico. Por lei, você vai ter que adaptar. Aí o condomínio vai ter que redistribuir esse projeto da forma menos lesiva possível para a área comum e para a circulação de todos, para adaptar uma obrigação legal. Tá? A vaga de garagem registrada, como você perguntou, ela faz parte do imóvel. Você não mexe naquilo ali, não tem como você mexer, a não ser que você tenha uma área de circulação muito folgada, que não é a história normal de tudo. Porque geralmente elas são muito justas. São calculadas o mínimo, o mais econômico possível. A indústria dos imóveis é assim. Eu queria ser igual os doutores aqui, ter uma fala assim... mas isso aqui é quase um apelo social, né? Vamos falar a verdade. Cara, porque assim... tem que acabar no condomínio com o jeitinho brasileiro. Você sabe que tá infringindo a regra. Você tá botando um carro, sabe que não cabe ali. Aí você quer dar um jeitinho. Cara, não dá, né, velho? Pô, vamos ter consciência, poxa. Pô, não dá. Adequação é a regra, outra coisa. Aí você fala, o síndico é chato. Gente, não é o síndico, é você comprar um carro que não cabe na vaga. Tinha um Palio, comprou uma Dodge Ram. Pô, você sabe disso. Abençoada prosperidade, meu amigo. Agora eu compro um apartamento maior. Motorhome. Motorhome. De motorhome. Pô, gente, então assim, vamos ter noção. É um ônibus motorhome. Entendeu? Vamos ter essa noção. Não, e você quer ver? Tem outras pessoas que eles têm um senso de percepção muito tão ruim que eles têm uma vaga só e eles querem botar a carretinha. Carretinha dá tanto problema em condomínio. Aqueles cantinhos acessórios que tem entre as vagas, entre as pilastras. Nossa, a moto. É, isso aí. A moto, entre as pilastras. Você tem uma vaga ali perto do elevador, aí você tem um espaçozinho que tem umas faixinhas amarelas ali, ou brancas, que é um espaço para a pessoa abrir a porta do carro. Ali. Aí você vem com a sua moto abençoada, né? Ou aquela Harley Davidson gigante, ou você vem com aquela Vespinha também. Não interessa o tamanho, você põe do lado da porta do cara. Cara, você tá muito errado. Eu fiz um vídeo assim na rua aqui em Águas Claras. Eu parei o carro, aí a calçada de rebaixamento pro cadeirante. O cidadão vem e põe a moto na frente do rebaixamento. Cara, você tem que tirar isso da cabeça. Olha só, o cadeirante precisa daquele espaço para circular, porque ele tem uma mobilidade física.
E você está ali circulando com a moto para entregar uma coisa, achando que o seu tempo é acima do tempo dos outros. Para com isso. Você está vivendo numa cidade. O condomínio é um reflexo de várias mini cidades interconectadas. Quando você está na rua, você também tem que respeitar, igual você tem que respeitar no condomínio. Verdade. Então, não é assim que funciona, né? Eu gostei, estamos na reta final, gostei pra caramba desse programa de hoje, que é muito legal, muito assunto interessante. Parabéns a sua mente aí. Se inscreva, compartilha, comenta. Deixa, igual eu falei, ajuda a gente, pô, bota seu nome aí, seu estado. Estamos nessa missão e tem mais de 1000 vídeos para ajudar você, síndico, a elevar o nível. Acho que o Jorge falou coisa importante, a gente nos proteger. É sobre isso. Quando você faz a coisa bem feita, é para você se proteger. Por isso que é importante ter um advogado, é importante ter um engenheiro, a parte de seguro também para você entender. Lógico, cara. E quando eu falo de seguro, porque eu sou contra o seguro. Então por isso que às vezes eu bato porque as pessoas não conhecem. Inclusive, a gente tem uma playlist aqui no canal que chama Seguro Condominial. Tem vários programas que eu fiz com a Lisiane na época, para abrir a mente do síndico para isso. A gente fica só no direito, só na engenharia, mas tem outras coisas que são importantes. Inteligência emocional. Pô, tá uma playlist de inteligência emocional aí. A gente tem sobre a questão também de comunicação. Então, assim, cara, tudo isso pode agregar. E lembrando, gente, é aperfeiçoamento. Eu tô aqui fazendo isso aqui há mais de 1000 programas. E toda hora eu tô aprendendo. Cara, errei tal coisa. Você vai aprendendo, é evolução. A gente tem que se conectar. E quanto mais a gente vive, mais situações aprende. Você vê, todo dia parece perguntas diferentes aqui, né? E ser síndico é essa aventura mesmo, pessoal. Ser síndico não é para qualquer um, não. Você tem que estar disponível. Tá? Entende a diferença? Você está disponível, né, para as pessoas e você estar à disposição. Você não tem como sim estar à disposição toda hora como um garçom. Disponível para a sua função é outra história. Disponível, preparado, como diz o Thiago, harmonicamente equilibrado, faz o seu mantra, sabe? Cria a sua agenda e vai, porque ser síndico é cada dia mais necessário e desafiador. Você tem que estar na dinâmica de tudo. E eu vou para a reta final do programa, deixando o que eu falei aqui da mecânica. Você quer ser atendido pelo mecânico ou pelo estagiário? Assim é no seu condomínio. Você também é isso. Meu avô falava, o cara mais sabe que você falava, ó. Quem paga errado, paga 2 vezes. Doutor, está na reta final do nosso programa, fica à vontade aí. E não fique em cima do muro na reta final. Suas considerações finais. Pega no meu pé, tá doido? Tiago, obrigada aí pelo convite para estar mais um dia aqui com vocês. A gente também está sempre aprendendo, sempre sendo testado o nosso conhecimento, sempre encontrando. A minha cabeça, ela gira assim num nível que você não entende. Porque eu recebo uma pergunta, eu penso em 10 desdobramentos diferentes. Então, eu estou sempre me aperfeiçoando e está sempre em movimento. Então, assim, quanto mais a gente é esforçado, quanto mais a gente é pedido, solicitado, mais a gente se esforça. Então, é isso. É um tratamento cotidiano, a evolução sua como gestor. Você hoje não é o Tiago de 10 anos atrás. Hoje eu não sou a doutora Priscila de 10 anos atrás. Eu evoluí, aprendi, internalizei muita coisa. E aí a gente vai cada vez lapidando mais o nosso conhecimento técnico. Então, procure profissionais que sejam compatíveis com o ambiente que você administra. Não adianta você ter uma Ferrari e dar manutenção de Fusca nela, porque uma hora ela não vai funcionar. Perfeito. Desvalorização do patrimônio, né? Jorge, fica à vontade, suas considerações finais. E não fique em cima do muro também. Não fique em cima do muro. As palavras bonitas, fala. Mas depende. Fala, meu azulzinho. Você não gosta por conta que depende. Pessoal, é o seguinte, gestão condominial é coisa séria. Eu costumo dizer que esse nome para o síndico é um nome antigo, ele não pertence mais à modernidade de hoje, seria um gestor de patrimônio. Ele tem que estar antenado com acessibilidade, inclusão social, fontes de energia, tecnologia, controle, segurança, legislação de trabalho, contabilidade, inteligência emocional, manutenções, uma parte de engenharia. Tem que saber o que é uma perícia. Você precisa atualizar. Isso é inevitável. Tá? A gente gravou um curso bacana, muitos elogios, o pessoal comentando. Pode ir lá no Instagram e tira a prova. O pessoal falando no post do curso lá, agradecendo muito. Teve gente que não teve coragem, virou síndico, @condominial engenharia. Tem um curso de fiscalização de obras gratuito para você, por enquanto. Está gratuito novamente. O Thiago foi contra, hein? O Thiago foi contra ele ser gratuito mais uma vez, porque ele falou que já estava muito bom para ser gratuito. Mas a gente tem essa intenção de popularizar a engenharia condominial para que você tenha ferramentas de excelência na gestão, tenha conhecimento suficiente para se proteger e fazer a melhor gestão possível. E quando eu digo se proteger, é parar de ficar tomando partido em coisas que não é para você. Coisas que você só tem que deliberar e entender. Coisas que você não tem que botar a mão na massa para fazer, porque essa responsabilidade acaba caindo para você. Tá bom? Então, é exatamente para isso. O canal é para vocês. Estejam lá, compareça, aproveite, porque não vai ser gratuito para sempre.
É isso aí! Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Reforma dos Condomínios. Energias Positivas, meu amigo Cínio e Gacinte, que até o próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!